Olá pessoal, vamos começar hoje apresentando mais uma dica de GDT, a dica número 3. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento que o GDT ele tem com o FEMEA, né? Como que isso acontece, o que um depende do outro. Então vamos começar em primeiro lugar falando o que é um projeto robusto. Não é exatamente que ele tenha uma resistência mecânica ou algo nesse sentido. Um projeto robusto é aquele que não é sensível às variações de produção. Independente de quanto que ele seja fabricado, ele sempre vai funcionar segundo aquilo para o qual ele foi previsto, né? E por isso nós temos algumas ferramentas ou metodologias que nós utilizamos durante o desenvolvimento de um produto, para que ele possa minimizar a possibilidade de falhas. Aqui eu cito apenas alguns deles, né? E dentre eles vocês veem que tem o FEMEA e o GDT. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar acerca do GDT. Qual que é a filosofia do GDT? É que o dimensionamento no qual o requisito funcional da peça ele define a forma de cotagem e o valor da tolerância também para cada dimensão. O objetivo da norma é que um conjunto funcione se todas as peças que contribuem no seu funcionamento eles funcionem. Vamos pegar aqui dois exemplos. O primeiro deles, imagine que eu preciso que todas essas peças montem e funcionem da primeira vez que elas forem montadas, né? Uma das questões é que eu preciso ter uma variação de processo que ele vai permitir que sempre seja montado cada uma dessas peças e esse conjunto no final ele funcione. Além disso, mesmo as peças de pós-venda, né, eles também vão precisar atender o requisito funcional dela. Eu vou pegar então aqui um exemplo mais simples. Imaginemos que a gente tem esse suporte aqui na cor verde e que a gente tem alguns requisitos de projeto, né? Essa lâmpada que vai ser montada nesse suporte, ela precisa ficar localizada a 38 milímetros dessa placa de montagem. E a variação total que eu posso ter vai ser de 0,4 milímetros. O segundo requisito, como essa lâmpada ela precisa de dar uma boa iluminação para a sala, então eu não vou poder ter uma inclinação maior do que 0,1 milímetros. E o terceiro requisito de projeto é que, como a base dessa lâmpada é de cerâmica, quando a gente tem uma planicidade maior do que 5 centésimos, a base dela ela vai se quebrar. Então, nós com isso, nós vamos definir a localização da lâmpada, ela vai ficar a 38 milímetros, com uma variação total de 0,4 milímetros através da tolerância de perfil de superfície. Para que a gente garanta essa inclinação da lâmpada, então a gente vai colocar um controle de orientação, neste caso aqui vai ser um paralelismo, de 0,1 milímetros. E para que a gente possa garantir que as bases não venham a se quebrar durante a montagem, então a gente coloca mais um requisito que se refere à planicidade, que não pode ser maior do que 5 centésimos de milímetro. Então, dessa forma, a gente, o requisito de projeto, o requisito da função dessa peça, a gente define claramente qual vai ser quais vão ser as tolerâncias geométricas que a gente precisa colocar na nossa peça. Bom, e daí a gente tem a seguinte situação. Como a gente está falando de requisito funcional, o que a gente precisa em primeiro lugar? É ter uma boa definição da função da nossa peça, né? Então a gente utiliza duas metodologias, uma delas é a matriz funcional, na qual a gente vai organizar essas funções.
E quando também a gente organiza bem essas funções, a gente consegue produzir um bom FEMEA de design, né? O que é o FEMEA? Né? Uma ferramenta justamente para aumentar a confiabilidade de um certo produto durante a fase de projeto ou processo. Né? O objetivo, então, aqui vai ser minimizar a possibilidade de falhas durante o uso desse meu produto. E as funções definidas, elas ficam aqui de forma clara e eu consigo ver quais são os riscos que eu tenho para que cada função ela venha funcionar ou deixar de funcionar. E daí, dessa forma, a gente pode ver de uma maneira um pouco simplificada o seguinte: em primeiro lugar, vou fazer uma análise funcional externa, me referindo quais são as funções principais ou mesmo complementares do meu sistema. Eu também faço normalmente uma análise funcional interna, onde que eu identifico quais são qual o relacionamento que a gente tem entre as funções e cada um desses componentes, né? Através então dessa matriz de função e componentes, eu consigo definir claramente o meu FEMEA, porque nele eu vou analisar cada uma dessas funções, eu vou verificar quais são os componentes envolvidos, eu vou prever quais são os tipos de falha que eu posso ter para cada uma dessas funções, né? Por exemplo, a função deixa de funcionar ou ela funciona de uma forma parcial, e dessa forma eu vou fazer uma análise de quais são essas causas potenciais para isso. E o objetivo é para que na minha saída do projeto eu possa definir claramente qual o ranking das características do produto. O que é de segurança? O que é legislativo? O que afeta a minha montabilidade ou afeta a minha função? E dessa forma, uma das coisas que é possível a gente fazer e é muito importante, esse plano de validação virtual, em primeiro lugar, e até mesmo do protótipo, né? E através deles que a gente vai identificar o seguinte: que tipo de cálculo que é necessário fazer? E outra coisa, qual a cotação que eu tenho hoje do meu produto? Qual a cadeia de cotas que eu tenho, que é o tolerância take-up? Quais são as tolerâncias que eu tenho no meu produto e o que eu preciso redimensionar? Então, dessa forma, vocês veem que eu apresentei aqui invertido, né, o GDIT em primeiro lugar, que é a parte de tolerâncias, e depois o FEMEA. Mas a gente sabe que em primeiro lugar nós fazemos o FEMEA, nós fazemos uma análise funcional, nós analisamos a importância de cada cota, de cada tolerância, e assim a gente define melhor quais são as tolerâncias geométricas do nosso produto. Por hoje eu fico aqui, eu espero que tenha sido claro, né? Deixe aí alguma pergunta que você queira um esclarecimento. E na próxima dica nós apresentaremos como que a gente calcula a tolerância adicional ou a tolerância bônus quando a posição está modificada na condição de massa material. Obrigado e até a próxima.